Oi, gente. Copa do Mundo e cerveja, tudo a ver. E a gente sabe que é quase impossível a gente conseguir cerveja de todos os países, mas a gente conseguiu muitas, Edu, caçamos muitas. Fique depois da vinheta e descubra quais cervejas de quais países a gente conseguiu. E a gente vai falar de quais grupos hoje? A, B, C e D. Semana que vem, temos os outros. Beleza. Os caçadores de cervejas. Eu sou o Ale Alto Astral E eu sou Edu Velego. e agora nós vamos falar dos times do grupo A. دولة قطر إكوادور نيدرلاند Senegal. E Edu, desses quatro, quais cervejas a gente conseguiu? Conseguimos uma. Taranana! Óbvio que seria da Holanda, cerveja mais vendida e fabricada aqui, a nossa Heineken. Perfeitamente. E o Catar? Fala um pouquinho da cerveja do Catar. Gente, Catar é país muçulmano. Não se tem bebida alcoólica por lá. Só em ocasiões especiais. No caso, eles têm uma cerveja de malte, que seria uma espécie de fruit beer zero, que é feita de maçã, de pêssego, de limão, tipo uma Radler. Mas são coisas muito difíceis de se obter por aqui. Por isso, Sim, tem um amigo meu que está indo ver a Copa e eu conto com você para trazer essa cerveja para cá. E do Equador, bom, nós não temos cerveja do Equador, mas eu faço questão da minha primeira viagem internacional, quando eu for para o Equador, eu vou comprar a Pilsner equatoriana para a gente tomar aqui depois num outro vídeo. E nós temos também o terceiro time, que é o Senegal. No Senegal, a cerveja mais popular de lá é a Lagazelle. É uma cerveja de Dakar e quem estiver viajando para lá e quiser trazer uma para a gente, nós vamos adorar. É de uma empresa centenária e dizem que é uma cerveja relativamente boa. Falamos demais e não estamos bebendo. Heineken. O que temos para falar da Heineken? Super conhecida, não precisava nem fazer muitos comentários, né? Nossa amarguinha de sempre. Eu Servido? gosto muito. Ah, uma Heineken com um provolone A à milanesa? milanesa. Comida de boteco, cerveja de boteco também. É, de boteco bom, né? De boteco bom. E quais são os times do grupo B? United States of America. England. Iran. Camry. E dessas quatro seleções do grupo B, quantas cervejas a gente conseguiu? 2. Inglaterra e Estados Unidos. E de Gales? Fala um pouquinho da cerveja que teria em Gales. Gales a gente não conseguiu uma amostra, mas a cerveja mais vendida de lá é a Brains. É uma marca muito famosa de lá. E a do Irã é uma Delster Light, que, como em qualquer região de lá, eles não podem tomar bebida alcoólica. E já que é light, também não estou sentindo tanta falta assim. Mas vamos falar então das cervejas que, por sinal, as duas estão no livro. Sim. E vamos falar primeiramente sobre Samuel Adams. Samuel Adams é uma cerveja artesanal, não é uma cerveja de grande produção. Das cervejas de grande produção mais vendida nos Estados Unidos é a Bud Light, disparado. Samuel Adams é a artesanal mais vendida na costa leste. Na costa oeste é a Sierra Nevada, que nós vamos tomar em outra ocasião. E sendo uma cerveja do livro, deve ser muito boa. Que dúvida. Por sinal, esse cheiro de malte tá maravilhoso. Ela se chama Boston Lager. Ela é uma cerveja que você vai dizer, Lager nada, é uma Amber. É uma Amber Lager. É uma cerveja feita com um pouquinho de malte torrado. Maravilhosa. Muito boa. Por ser uma cerveja lager, é uma cerveja extremamente saborosa. E agora nós vamos falar um pouquinho da Pedigree, uma cerveja inglesa da Marston.
uma das mais tradicionais ali da Inglaterra. E a Pedigree, uma Amber Ale da Inglaterra, como eu falei, muito tradicional. E nós já falamos sobre ela. E se você quiser saber um pouquinho mais, clica nesse card aqui, que nós fizemos um vídeo e que nós bebemos ela. Mas essa não é a mais vendida da Inglaterra, né, Edu? Não. A mais vendida da Inglaterra é a Carling. É uma Skol de lá, vamos dizer assim. Só que os próprios ingleses dizem que ela tem gosto de cinzeiro borbulhante. Não sei o que é que eles quiseram dizer com isso. Mas pelo menos a gente não vai experimentar, mas vamos tomar essa bela Isso cerveja. aqui já experimentamos algumas vezes, é boa demais. Muito boa. Olha, eu não sei pelo futebol, mas pela cerveja mereciam estar na final. Mereceu mesmo. E enquanto a gente termina de tomar essa bela cerveja, vamos para o grupo C? Perfeito. Mexico, Argentina, المملكة العربية السعودية, Polska, Então, do grupo C, temos México, e é claro que foi fácil, Corona Extra. A mais vendida no México. E tem uma brincadeira, Edu. Para tomar essa cerveja, tem que chupar um limão. Chupo eu ou chupa você? Para vocês entenderem a brincadeira, dá uma olhadinha nesse card. É, da nossa cerveja sem mimimi. Aqui não tem mimimi. Já que é sem mimimi, vou chupar eu, então. Pode ser? Esteja à vontade. Porque eu vou servir nachos e guacamole. Vou te servir, Edu. Nada como uma cerveja mexicana com uma comida tipicamente mexicana. A guacamole. No tenemos el pico de gallo, bueno. A guacamole está melhor que a cerveja. Creo que sí. Cerveja Cerveja leve. é igual ao futebol, meio popular, mas não vai chegar na final Não, de nada. acho que não chega. Não chega. Pela cerveja eles não chegam. Pela cerveja eles não chegam. Então, mais um guacamole. Então a gente vai tirar a seleção mexicana de campo e vamos para a próxima. Sem dúvida. E a segunda seleção do grupo C, Argentina, famosa Quilmes. A cerveja mais vendida da Argentina. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual a pergunta, Edu? Com o que nós vamos harmonizar isso? Na minha opinião, cerveja argentina, tudo que a Argentina harmoniza com derrota. Então vamos acabar logo com esse negócio para ela sair de cena, que é o que eu quero na Argentina. Derrota deles. Bota o Messi para correr. Bota o Messi para correr. Então vamos acabar com essa cerveja logo de uma vez, porque se depender da cerveja, ela não vai para a final. Não mesmo. Uma cerveja com cheiro de nada. É. Lagerzinha de combate normal. Exato. Fora a brincadeira, logicamente, quem for para a Argentina tem que tomar uma Quilmes. Eu tomei. Exato, eu também. Mas ainda quero que ela seja derrotada, tanto aqui na nossa mesa, Com toda quanto certeza. na Copa. Vamos tirar logo essa de cena. E nós temos duas seleções que faltam nesse grupo: Arábia Saudita e Polônia. O que temos da Arábia Saudita? A Arábia Saudita, outra cerveja sem álcool, que nós não temos aqui, é a Mussi. É a cerveja mais vendida ali na Península Arábica. Mas é sem álcool. É outra sem graça também. Né? Mas eu tenho uma surpresinha. Já que nós não temos cerveja, trouxe umas esfirrinhas aqui pra gente acabar aqui com esse vazio da falta da cerveja. Mas olha só, você deixou o copo vazio, eu vou ser obrigado a arrumar uma polonesa para isso. Ah, temos uma polonesa!
Temos ou não temos? Só espero que não exploda. Não. E qual é a informação que nós temos dessa polonesa? Não é a cerveja mais vendida da Polônia. Cerveja mais vendida da Polônia vocês viram lá, a Tinski. Mas vamos tomar a polonesa com Vamos tomar uma a Vampir. esfirrinha. Isso é uma cerveja realmente boa. E está entre as cervejas mais populares da Polônia, só que no nível mais alto. Uma cerveja gostosa. É uma delícia. Não é a Onza, mas é boa. A Onza a gente já tomou num dos vídeos que vocês podem pesquisar nas nossas playlists, mas trouxemos então a Vampur para representar a seleção polonesa. Indefectível. Então, enquanto a gente toma essa cervejinha que é leve, mas saborosa, vamos para o grupo D? Denmark. Tunis. France. Australia. Para a seleção do grupo D é a Dinamarca. Na Dinamarca, a cerveja mais vendida não é a Faxe, é a Tuborg. Mas a Faxe é a mais exportada. Tanto que a gente conhece ela bem aqui no Brasil, a gente conhece até aqueles litrões. Mas nós vamos deixar esta aqui para sobremesa. É uma IPA. E tem a Tunísia. A Tunísia, como nós não conseguimos a cerveja dela, eu vou aproveitar que nós já temos aqui a nossa esfirra, A esfirra da Arábia. a esfirra da Arábia, mas você tem uma curiosidade da cerveja da Tunísia, né? Exatamente. A Tunísia tem uma cerveja chamada Celtia. É a mais vendida por lá. E, curiosamente, apesar de ser país de maioria muçulmana, a Celtia tem 5% ABV. É alcoólica. Sempre tem aquele pessoal que não é tão religioso que vai não é tomar um tanto negocinho. assim, não, mas tem muita gente, pessoal que viaja, Os turistas. turistas. Então, e também não tem só muçulmano. Claro. A terceira cerveja seria da França. Infelizmente, não conseguimos a cerveja mais popular da França, que é a Kronenbourg. Mas temos uma cerveja Bem especial guardada. bem especial guardada. Que é do livro. Exato. E a gente vai combinar o seguinte com vocês. Se a França chegar na semifinal, nós vamos fazer um vídeo dos semifinalistas e nós vamos abrir essa cerveja. Exatamente. Tem um motivo para a França não estar metida, né? O pessoal não se mistura, né? É. Esse pessoal francês, Cervejinha cheio francesa. de jujuju, não se mistura com essa escola de Corona aqui. Exato, cervejinha francesa É o não estilo se mistura francês. com porcaria. Não se mistura com porcaria. Mas, longe de ser porcaria, para a última cerveja da última seleção do grupo D, da Austrália, uma Coopers, é uma cerveja ale muito boa, que também está no livro das 1001 cervejas para beber antes de morrer. E nós vamos, então, para finalizar esse vídeo, tomar essas duas cervejas. Exatamente. A Coopers é uma Sparkling Ale. É uma ale, vamos dizer, borbulhante. É uma cerveja maravilhosa. É uma cerveja que está no livro. Não é a cerveja mais vendida da Austrália. Ela está entre as mais vendidas, entre as artesanais. A cerveja mais vendida da Austrália, pessoal, vocês podem não acreditar, é a Victoria Bitter. E não é uma cerveja lager natural, normal, que a gente está acostumado. É uma cerveja ale. E é a mais vendida lá. Então a gente vai acabar tomando essa primeiro e Exato. depois nós vamos tomar a Faxe IPA como sobremesa. Exatamente. O próprio nome diz borbulhante, ela bem carbonatada, olha, Bem borbulhante mesmo. cerveja gostosa. Nossa, que delícia. Vou tomar um pouquinho da Tunísia aqui. Cerveja leve também, menos de 6%, Uhum. mas representando muito bem a Austrália.
Faxe é cerveja IPA, cerveja bastante amarga, muito frutada, esse aroma cítrico, tipo casca de laranja. Tá bem forte, por É sinal. bem viu? forte, né? E é boa com comida gordurosa. Nós vamos aproveitar e comer um chocolate branco como sobremesa. Boa. E aproveitando, então, todas essas cervejas da Copa, acompanhe nossos vídeos. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre os outros grupos das 16 seleções que faltam. E aí fiquem conosco para vocês saberem quantas cervejas que a gente conseguiu trazer desses restantes. Tem surpresas. Bastante. Comentem sempre os nossos vídeos. Curtam. E aí apertem o sininho para receberem as novidades. Compartilhem. E Edu, Inscrevam-se. inscrevam-se. Muito obrigado por essa seleção de cervejas que vocês acompanharam hoje. E vão acompanhar mais na semana que vem. Tchim, tchim.